Meu nome é Rita Guedes, sou enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria, enfermeira de família na USF Norton de Matos, em Coimbra. Tenho a honra hoje de estar com este elenco fantástico que vocês podem ver. Foi a convite da Presidente deste encontro que aceitei o desafio, que lhe disse logo que sim, não sabendo para onde estava, mas muito contente com o resultado e mesmo muito satisfeita, e parabéns desde já ao SFIN mais uma vez. Não é? Já poderíamos dizer parabéns antes de começar, mas continuamos a reforçar. Começo por apresentar Paulo Santos, aqui à minha direita, secretário clínico na USF São João do Porto, secretário de mesa da Assembleia Geral da USFIN. Desde já dizer que o Paulo vai ter que sair um bocadinho antes de nós acabarmos a mesa, porque tem outra mesa para estar a desenvolver também o seu trabalho. Ali o Bruno Moreno, médico-geral familiar da USF Coimbra Sul, vice-presidente da direção da USFIN. Ao seu lado, Denise, médica de clínica geral e familiar da USF Santiago Leiria, vogal, e vem em nome da direção da APMGF. Aqui mesmo na ponta temos Rui Cardeira, enfermeiro de família na USF Fanta, vogal da direção da USFIN, e ao seu lado Hugo Fardilha, da CCS do ACES Feira, ex-coordenador da URAP, também dar aqui o seu contributo com o Conselho Clínico e com a URAP. Irei primeiro dar uma contextualização de Skill Mix, que é o nosso tema para começarmos esta manhã, que me parece um tema fantástico às 9 da manhã, que é guerreiro, que é a concordância de muitos e discordância de muitos, o que é bom, porque dá asos mesmo a fazer-nos pensar, que é esse o nosso objetivo desta mesa, é fazer pensar, fazer pensar, fazer pensar. E aproveitando o molde que tem vindo a ser neste encontro, mais dinâmico, mais interativo, que o público possa também participar e que levem para as vossas unidades contributos, não só estarmos a transmitir conhecimentos, mas, acima de tudo, partilha, partilha, partilha. A Skill Mix é uma combinação de cargo, de competências ou tarefas num dado momento da organização, portanto, só contextualizar. Não é uma transferência de tarefas, é mais que isso. Até é difícil definir a Skill Mix, é pô-la em prática. É reorganizar o trabalho. Não se trata propriamente de passar o que há para fazer na prática para o secretário clínico, ou do enfermeiro para o médico, ou do médico para o enfermeiro. Estamos a falar de Skill Mix. É muito mais que isso. É partilha e, como diz também a OMS e já antes, as transferências de tarefas é a redistribuição. Nós queremos ainda mais. Estamos a ir mais além. E com tudo o que nós temos, nós queremos passar e aplicar mesmo a Skill Mix. É reorganizar o trabalho de todos, pretendem atingir os objetivos, se formos a ver, todos temos o mesmo. As tarefas específicas de cada um não são transferência para os outros, são combinações para serem executadas em equipa. Contextualizar que a reforma dos cuidados de saúde primários já é antiga e aproveitar que nós estamos numa fase de mudança para pensarmos, refletirmos e agarrarmos nas armas que já temos e colocar em prática. Iniciou-se em 2005 a criação das USFs, que estimulou logo o trabalho em equipa, mas que já existia, já havia o conceito, mas foi mais um estímulo. E desse estímulo foi-se agarrando, e está na hora de continuar a agarrar esse conceito, mas ir além. Aproveitando um trabalho, uma dissertação muito interessante sobre a Skill Mix,
em que os enfermeiros, esta foi só aplicada aos enfermeiros e aos médicos, e que era interessante também aplicar aos secretários clínicos, mas 87% acreditam que esta mudança pode aumentar o acesso e a qualidade aos cuidados de saúde primários. É esse o nosso objetivo, é o objetivo de todos nós, e mais estudos sobre estes, mais mesas sobre esta temática, mais desenvolvimentos nesta ótica, leva-nos a este fim. Todas as categorias profissionais se encaixam na concretização do futuro e da visão de excelência. Apesar da estrutura diferenciada, temos os processos-chave, as doenças, as suas vigilâncias, o enfermeiro com as suas especialidades. É importante ir além. Dar resposta à pessoa enquanto família, no contexto, na estrutura, na transformação e na necessidade. Os utentes também se vão transformando, as famílias vão se transformando, nós também temos que nos ir adaptando. A própria enfermagem, e aqui como enfermeira, também foi mudando, a escola, os processos, as áreas de intervenção, e é fundamental sermos ainda mais reconhecidos por isso, por parte de todos os órgãos, dos que estão à nossa volta e mais do que também nos representam em termos de Ministério, das ordens, que ontem aproveitámos para também debater sobre essa temática, o que é maravilhoso. E mensurar que os resultados das intervenções dos enfermeiros são mais do que indicadores, já falámos aqui sobre eles, podemos falar, devemos falar, estão em paralelo, não são esquecidos, são ferramentas, mas somos mais que isso. Intervenções de enfermagem que nos dias de hoje assumem maior importância como ouvir e interpretar o utente ou a família, tendo por base humanitude, a relação de ajuda, a escuta, a articulação com os resultados da comunidade. É essencial ser valorizado, colocar em prática com segurança. Estamos a falar com segurança. E com segurança precisamos da parte legal, precisamos dos nossos representantes, das normas. É necessário realmente estarmos aqui hoje todos juntos a pensar, todos vocês e cada um de vós nas unidades também se sentarem a pensar, com as equipas, é esse o objetivo. Sabemos que muito passa por alterações das normas ou até mesmo alterações na descrição de determinadas competências atribuídas a uma categoria profissional, sendo necessários que sejam aprovadas pelas ordens e as demais entidades envolvidas, para que fique claro esta segurança legal que nós também precisamos da implementação desta partilha de competências entre profissionais e a própria execução da Skill Mix. Claro que temos barreiras, esta é uma delas. A definição dos próprios protocolos também, a própria inércia que tanto aqui queremos que levem dos demais assuntos para as vossas unidades, é para ultrapassar esta inércia que todos nós vivemos no dia-a-dia, em todas as temáticas. Partir pedra, ultrapassar inércia, ultrapassar barreiras, todas são armas que nós temos que agarrar. Em parte pelas hierarquias, sim, mas também por cada um de nós. Parametrizações dos próprios sistemas de informação, tudo em paralelo tem que haver alguma evolução. Quando temos profissionais em todas as categorias com formação adequada, porque temos, desde todas as categorias, estamos a falar de enfermeiros, de médicos, de secretários clínicos, de excelentes qualificações, a desenvolverem habilidades de relação, de gestão, que vai muito para além do que o utente até vê na sua essência. E o que torna que todos sejam parte basilar do Sistema Nacional de Saúde. A partilha de competências pode ajudar a desenvolver o problema até do burnout dos profissionais, uma vez que está associada ao risco da saúde dos utentes, a dos profissionais, e alterar a própria qualificação e a diminuição da qualidade do atendimento. É necessário, então, rentabilizar o trabalho, ultrapassar estas dificuldades, cruzar competências, que não queremos duplicar atividades. Está na hora de vermos que duplicamos. Na prática, duplicamos. E duplicamos tempo. Intervenções, todas elas têm algumas que duplicam. Rentabilizar o tempo e, antes de mais, partilhar. Partilhar e para chegarmos à execução da própria Skill Mix. E passa pelo secretário clínico, por médico, por enfermeiro. Estamos a falar do SFs, que depois tem uma rede com o URAP,
com o CC, que nós também queremos aqui fazer chegar a todos vocês, que são realidades importantes. É necessário pôr estas ideias todas, se for preciso bagunçá-las, mas implementar a Skill Mix. Desta forma e com esta contextualização, dou palavra ao secretário clínico Paulo, vai fazer uma apresentação na área do secretariado clínico, que quero reforçar e que gostava de sublinhar, e não foi por acaso, não é só porque o Paulo tem que sair mais cedo, mas também porque está na hora do secretário clínico ser muito, mas muito valorizado. São os primeiros a que o utente recorre. É muito importante a competência e este skill mix, e esta partilha e esta interação com os secretários clínicos. Bom dia a todos. Eu começo por dizer que estou em desvantagem nesta mesa. Ao contrário dos meus distintos colegas, eu, como secretário clínico, não tenho um perfil de competências formalmente aprovado, portanto, não sei muito bem formalmente quais são as minhas competências. Mas nem tudo é mau. Nem tudo é mau porque há trabalho feito nessa área, há trabalho feito pela USFAN, por secretários clínicos da USFAN, já desde 2016. Esse trabalho já está há alguns anos no Ministério da Saúde, no sentido de ser publicado um despacho com esse mapa de perfil de competências. Como nós sabemos, as vicissitudes dos corredores do Ministério são sempre insondáveis e, até o momento, não houve vontade política para o fazer. Mas, portanto, como esta mesa se quer dinâmica, eu vou fazer só uma breve contextualização desse trabalho que foi feito, de forma que vocês percebam qual é a nossa proposta do SFAN. Portanto, o Secretariado Clínico desempenha funções equivalentes às de assistente técnico, de natureza executiva, com um grau médio de complexidade. Todavia, a função do Secretário Clínico não se esgota nas funções base do assistente técnico. Aquela que mais distingue o trabalho do Secretariado Clínico é a função de gestor das necessidades dos cidadãos, propondo as respostas mais adequadas de acordo com a carteira de serviços de unidade funcional e o respectivo encaminhamento para a equipa médica e ou de enfermagem. Portanto, é com base nestas funções e competências que se entende a sua integração numa equipa multidisciplinar. Com o aparecimento das unidades de saúde familiar, emergiu a necessidade de desenvolver e consolidar as práticas de um secretariado clínico num contexto de uma equipa multiprofissional. Portanto, passámos de um modelo puramente administrativo para um contexto assistencial multiprofissional, que impulsiona a redefinição das práticas profissionais dos secretários clínicos. Portanto, as nossas equipas, as USFs, aperfeiçoaram esta dinâmica muito própria ao assumirem-se como uma equipa multidisciplinar de prestação de cuidados de excelência, com processos assistenciais e de governação clínica que são transversais a todos os grupos profissionais. Portanto, a partilha de responsabilidades passa também pela partilha no processo de cuidar das pessoas e das famílias. O acolhimento numa unidade funcional de saúde não é igual ao atendimento administrativo noutro serviço público. É, a nosso entender, mais exigente. Requer um conhecimento técnico-científico e mais aptidões comportamentais. Mais empatia, isto é, uma capacidade mais apurada para nos colocarmos no lugar do outro. Entre outras competências comunicacionais, relacionais, de conhecimento e compreensão da natureza humana, sobretudo em situações críticas, como é característica da humanidade de saúde. A figura do secretário clínico, como todos sabem, surge em 2017, no Decreto-Lei 298 de 2017, e, portanto, previa a constituição de equipas multidisciplinares, médico, enfermeiro e secretário clínico, e nós compreendemos que, para um secretário clínico, são necessárias dois tipos de competências: pessoais, organizacionais, técnico-profissionais. E, portanto, os três pilares da nossa atuação seria a gestão do percurso de cidadão, a gestão da comunicação e ainda a gestão de processos. Portanto, dentro destes três pilares, temos as várias competências pessoais e as funções que cada um estão alocadas. E temos ainda definidas competências para os processos-chave: consulta programada, aberta e visitação domiciliária. Atendimento ao público, front office, e trabalho de retaguarda, back office. Portanto, não vou estar aqui exaustivamente a enumerar-vos estas funções, mas, portanto, tem tudo a ver com as dinâmicas das equipas no atendimento de front office e back office. Portanto, as funções definidas para a carteira básica de serviços referentes ao secretariado clínico são aquelas que estão relacionadas com o atendimento e encaminhamento dos cidadãos,
programação e marcação de consultas, monitorização do tempo de espera e de existências, gestão da comunicação e ainda difusão atualizada do funcionamento dos serviços. Como é que eu, secretário clínico, posso identificar o estadio do meu desenvolvimento profissional? Por exemplo, através de um autoquestionário, onde as várias competências são elencadas e eu, numa autoavaliação, atribuo se tenho dificuldades, se sei fazer e se sei fazer e executar. Como é que eu posso colmatar as minhas dificuldades? Através de 4 hipóteses de formação: externa, interna, treino prático ou estudo individual. Portanto, as unidades de saúde familiar, face às necessidades sentidas pelos seus profissionais, procuram corresponder investindo na formação da equipa e por grupo profissional. No entanto, também este processo é caracterizado por várias disparidades a nível regional e, obviamente, nacional. A necessidade de investimento na qualificação desta profissão é o resultado da exigência de corresponder aos novos desafios com que os cuidados de saúde primários próximos, acessíveis, humanos e eficientes se defrontam no presente. Gostava de vos deixar uma última frase, no sentido de alertar que os presentes, que apesar de todas as virtudes do modelo USF, dificilmente haverá cuidados de saúde primários de excelência sem excelentes secretários clínicos. Portanto, urge investir neste grupo profissional. Muito obrigado. Primeiro que tudo, queria agradecer à organização por ter convidado a APMGF a estar presente nesta sessão. Portanto, em nome da APMGF agradeço, cumprimento também a mesa. A APMGF, para quem não sabe, é a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, portanto é uma associação profissional de médicos de família, por isso é normal que as suas visões defendam os médicos de família, quer estejam no setor público, quer estejam no setor privado. E relativamente a esta questão do skill mix, tenho a dizer-vos que nós somos contra, achamos que o médico de família deve fazer tudo, incluindo a vacinação e os pensos, nós achamos que podemos fazer isso. E eu própria já dei a ideia de abrir uma janelita lá na minha unidade e ser um drive-thru. Os doentes passam e eu faço tudo, não preciso do secretário clínico também. Isto é verdade, eu já dei esta ideia. Qualquer dia ponho um drive-thru e tal, com os utentes. É verdade. Pronto. Eu achava que vocês iam acreditar no que eu estava a dizer e que ia ter mais impacto esta pequena brincadeira inicial, afinal vocês perceberam que eu estava na brincadeira. Estou a ver que já estou a ficar demasiado conhecida. Pronto, logicamente que a APMGF não acha isso e já vos vou mostrar mais e vou partilhar convosco um link para um livro que foi publicado ainda este ano e em que se fala sobre isso. E partilhar convosco que eu fiz a especialidade, sou recém-especialista há 18 anos, fiz a minha especialidade no início do milénio, de 2001 a 2004, e fiz o meu internato em Coimbra, no Centro de Saúde de Eiras, com a doutora Glória Neto. Boa. Ai, olá! Então, com a doutora Glória Neto. All right. E já nessa altura, em que não se falava de nada disto, a malta fazia o skill mix. A malta, a doutora Glória, já fazia o skill mix, sem saber que se chamava skill mix. Mas já o fazíamos. Tarefas partilhadas, trabalho em equipa com o secretariado clínico, com a enfermagem. Portanto, eu já vim com essa escola. Portanto, eu tenho esse viés, ok? Embora esteja a apresentar a PMGF, eu tenho esse viés de ter sido ensinada pela doutora Glória Neto e a escola do Centro de Saúde de Eiras. E o antigo Centro de Saúde, eu acabei a especialidade e foram estrear as instalações novas, mas é sempre assim. Eu quando saio, quando saí de Coimbra, é que abri o fórum e o Dolce Vita e essas coisas. Eu saio de Coimbra e abro tudo o que tem interesse, enfim. E, para além disso, no meu último ano de internato, quando ainda não havia o programa Hipócrates, e os médicos, especialmente os internos, sabem do que é que eu estou a falar, que é um programa de intercâmbio de internos a nível europeu. Eu inventei o meu próprio programa Hipócrates e fui um mês para a Inglaterra.
O meu marido, na altura, estava a fazer doutoramento em Física em Oxford e eu fui lá para um centro de saúde durante um mês. E nesse centro de saúde pediram-me para, numa das reuniões deles, apresentar como é que era o sistema de saúde em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde, como é que era a vida de um médico de família. E eu mostrei-lhes tudo, incluindo o horário semanal típico de um médico de família em Portugal, a divisão das tarefas, as valências, tudo isso, e eles acharam imensa graça, já nessa altura, foi em 2004. E eles disseram, vocês têm, pronto, é divertido o vosso trabalho, vocês fazem muitas tarefas diferentes, mas tinham 2 comentários essenciais a fazer. Um era de quando é que os médicos de família viam doentes, porque passávamos muito tempo a ver pessoas saudáveis. Isto foi comentário deles, atenção. E, segundo comentário, o desperdício de recursos. Então, mas vocês, quando eu lhes expliquei como é que eram as consultas de saúde infantil, as consultas de saúde materna, então vocês têm 2 profissionais de saúde, médico e enfermeiro, a ver essas pessoas nessas vezes todas, porque eles já nessa altura, e já era uma coisa que não era novidade lá, eles tinham a vigilância de saúde infantil, a vigilância de saúde materna era partilhada com a enfermagem. Ora fazia um, ora fazia outro. Decidiam as idades-chave, os timings-chave da gravidez e ora fazia um, ora fazia outro. Eles achavam um desperdício de recursos estarem os 2 profissionais de saúde sempre a verem a criança saudável, por exemplo, no primeiro ano de vida, aquelas 6 consultas serem de médico e de enfermeiro essas 6 vezes. Portanto, isto só para vos dar assim, portanto, é mais um viésito que eu tenho que vim sempre com isso na minha cabeça. E então, falando da APMGF, que é quem eu estou a representar aqui hoje, logicamente, e temos ouvido muito falar, e a Rita falou da questão do burnout, e todos aqui já ouviram do excesso de carga burocrática, o excesso de tarefas, a sobrecarga que existe a nível dos cuidados de saúde primários, a nível das unidades e dos médicos de família. E então isto fez com que a APMGF, que ainda por cima fez 40 anos este ano, decidisse pensar sobre o assunto e que futuro é que nós queremos para a medicina geral e familiar. E, por isso, este ano lançámos este livro, a Direção Nacional da APMGF, que é um novo futuro para a medicina geral e familiar. E este é o QR Code. Quem não o apanhar agora, eu tenho outro slide com o QR Code para quem não apanhar agora. Em que, para vos contextualizar de quais são os valores-chave da medicina geral e familiar, isto foi retrabalhado pela ONCA recentemente e a APMGF adotou os mesmos valores nucleares para a medicina geral e familiar portuguesa. E então aquilo que nós consideramos valores nucleares para a nossa especialidade são os cuidados centrados na pessoa, a continuidade de cuidados, a cooperação de cuidados, cá está, e aqui podemos englobar o skill mix, os cuidados orientados para a comunidade, haver equidade de cuidados, todas as pessoas terem acesso, portanto o SNS universal, livre, e depois com aquele acrescento que se pôs tendencialmente gratuito, agora está mesmo gratuito. Os cuidados orientados pela ciência, a melhor evidência que tenhamos em cada momento, e haver profissionalismo nos cuidados. Estes são os core values, os valores nucleares da especialidade de medicina geral e familiar. Mas então, aquilo que nós vimos e de que se fala no livro é que falta uma definição clara das tarefas que têm mesmo que ser feitas pelo especialista de medicina geral e familiar. Quais são as tarefas que são fundamentais à nossa especialidade? Para depois não haver a tal duplicação de cuidados que a Rita também falou, não haver redundância naquilo que andamos a fazer e até sobreposição de cuidados, que às vezes também verificamos isso nas diferentes unidades e até ofertas de cuidados que existem nas comunidades. Por isso, a importância também de estarmos orientados para a comunidade e não olharmos só para dentro.
e então tentarmos ver quais é que são as tarefas que podem ser feitas por médicos de outras especialidades, enfermeiros, secretários clínicos e outros profissionais de saúde que nós temos nos nossos ACES, nos nossos centros de saúde e que não nos podemos esquecer deles. E temos o exemplo de todos os profissionais que nós temos na URAP e que temos aqui o Fardilha como exemplar de uma URAP. E então, aquilo que nós acreditamos, e a APMGF acredita também, é que com um skill mix, com esta mudança para skill mix, que vamos ter cuidados de qualidade de maior, cuidados de saúde de maior qualidade. E algumas ideias-chave, aqui a centralidade no cidadão, que deve redefinir todo o circuito que o utente faz dentro do Serviço Nacional de Saúde e até do sistema, havendo esta tal cooperação interinstitucional, chamem-lhe o que quiserem aos modelos, a articulação entre os vários profissionais de saúde, entre os vários parceiros da comunidade, entre os serviços hospitalares, não é preciso darmos-lhe nome nenhum, basta que as pessoas queiram dialogar, comunicar e haver esta cooperação interinstitucional. Aquilo que também se defende, que também tem a ver com qualificarmos as tarefas de todos os profissionais de saúde, também tem a ver com aproveitarmos melhor as novas tecnologias que nós temos, para desburocratizar muito daquilo que fazemos. E isto aqui vale tanto para o trabalho, pensando só numa USF, tanto para o trabalho do médico, como para o do enfermeiro, como para o do secretário clínico. Como é o caso de desburocratizar os atestados e os certificados, a renovação do receituário, por exemplo, com a aplicação SNS 24, eu tenho ensinado muitos idosos meus, que as pessoas depois dizem, coitadinhos dos idosos, mas eu tenho muitos idosos que já têm smartphone e eu ensinei a porem a aplicação SNS 24 e eles aprendem, portanto eles são inteligentes. Não subestimem a inteligência dos utentes, independentemente da idade. O registro dos MCDTs serem feitos, já estamos numa transição, já podíamos estar muito mais à frente, de termos o registro automático dos MCDTs no nosso sistema de informação, não termos que estar a perder tempo a transcrever, usar melhor a linha SNS 24, melhorar os fluxogramas, nós sabemos que não é perfeito, mas melhorar aqueles fluxogramas e usar como deve ser a linha SNS 24. E ontem tive nos pósteres, e há lá um póster que fala precisamente de uma boa utilização da linha SNS 24, e o quiosque eletrónico ser generalizado, que iria facilitar tanto o trabalho aos nossos secretários clínicos. Claro, aqui o trabalho em equipa alargada. Não se esqueçam, nós temos as USFs, mas há outras unidades para além das USFs. Eu gostava que os centros de saúde se reanimassem e que houvesse novamente um verdadeiro centro de saúde com as suas várias unidades. Não esquecer que temos as UCSPs, temos as UCCs, temos as URAPs, temos a saúde pública, temos que trabalhar todos juntos e temos que trabalhar com essa equipa alargada. Mais uma vez, envolver os parceiros da comunidade para também estar envolvidos nos cuidados do cidadão. E falo aqui na prescrição social, que também se tem falado bastante ultimamente. E aqui na referenciação interna e externa também tem a ver com esta equipa alargada. Nós temos que trabalhar em equipa com os nossos colegas hospitalares para melhor tratar do nosso utente e então redefinir e requalificar todo este circuito do utente no nosso serviço. E espero que assim tenham ficado com um bichinho para lerem mais e para verem se eu estou mesmo a dizer a verdade, porque eu às vezes brinco. Mas isto agora que eu disse, portanto, a APMGF a favor de Skill Mix, para sublinhar, e aqui novamente o QR Code para o livro da APMGF, se quiserem ler, então, sobre o futuro da medicina geral e familiar. Obrigada. E, mais uma vez, vou buscar as palavras do Dr. Luís Biscaia, em que diz que a organização está organizada desde que entendam que é assim que querem organizar.
não tem que ser igual para todos, mas que todos achem que deve ser feita daquela forma. Portanto, acabamos por agora e desenvolver algumas perguntas, algumas reflexões, em que vamos todos debater, enfermeiros, médicos, secretários clínicos, vamos aqui puxar a URAP, que é como diz a doutora Denise, não podemos esquecer destas valências. A URAP tem tantas, sabemos que há centros de saúde que não têm-nas todas e que na prática não há o psicólogo ou na prática não há, ajuda-me Hugo, nutrição, e aqui temos o Hugo para nos dar esse contributo e também a partilha da experiência. Meu colega enfermeiro de família, o Rui, também para ajudar aqui neste desenvolver de pensamentos da aplicação da Skill Mix. Fiquei contente, mas queríamos também estes debates para fazer pensar. Fiquei contente quando estive ali a tentar que o sistema informático andasse e a doutora Denise disse que não concordava e não houve aquele... Então, não, pronto, ok, todos acreditaram que a doutora Denise concorda com o Skill Mix, mas podíamos-la ter aqui a dizer que não concorda, que era giro, pronto, mas realmente significa que todos nós estamos aqui a pensar, queremos fazer, então como é que vamos fazer? Não quer dizer que haja receitas, ninguém vai levar receitas, não queremos dar receitas, mas fazer pensar. Está bem? E a primeira pergunta, para além do Padlet, que têm conhecimento que foi desenvolvido ao longo deste encontro, em que podem fazer comentários online que nós vamos vendo, têm esta dinâmica com o código, portanto, agora mais uma vez temos o código, portanto, convidamos a todos a tirarem e seguirmos as perguntas a seguir. Queres dar uma palavrinha? Não, queria só dizer que gostamos tanto e correu tão bem a experiência ontem que até já temos título para o 15º encontro, que vai ser o Party and Company, portanto vamos fazer quiz em todas as sessões, porque mas a verdade é esta, isto faz sentido se partilharmos todas as nossas opiniões, porque são todas diferentes e como disse a Rita, e é bem verdade, não há respostas absolutas. Também se houvesse respostas absolutas, estas sessões não faziam sentido nenhum, não é? Trazíamos para aqui o decreto-lei ou o despacho, vocês liam e depois replicavam nas vossas unidades. E aquilo que nós queremos aqui é gerar alguma discussão. Eu penso que já temos 86 pessoas registradas, 94, e vamos passar já para a primeira pergunta. E então, ainda volta aqui o QR Code. Tu queres que eu dê a minha opinião sobre isto, é isso? Ok. Eu acho que os secretários clínicos não podem fazer perguntas clínicas per se, porque o próprio sítio onde estão, embora estejam obrigados ao sigilo profissional, que muitas pessoas esquecem-se disso, não estão num ambiente seguro e de privacidade que permita à pessoa dizer isso. E, de qualquer das formas, não é essa a parte clínica, não é esse tipo de triagem que podem fazer, mas podem fazer triagem do pedido de contacto da pessoa, portanto fazer uma triagem administrativa do pedido da pessoa. Se a pessoa está doente, se é recente, se é doença crónica, se é para tratar de algum documento, de alguma coisa, portanto esse tipo de triagem sem dúvida e que nem sempre é feito. Denise, eu queria-te pedir que desses o microfone ao Dr. Biscaia para ele contar uma experiência recente que teve em Barcelona numa unidade prestadora de cuidados de saúde primários. Bom, só para dar o contexto, era uma unidade que era privada, apesar de ser muito subsidiada pelo Estado, e em que eles tinham uma espécie de fundholding, ou seja, eles têm que gerir o dinheiro todo, não é? Nomeadamente os salários. E, portanto, a maneira como eles começaram, só também para dar um contexto, uma consulta de um médico de família em Espanha vai entre os 5 e os 10 minutos, mas mais para os 5 minutos. Está bem? Portanto, é uma realidade muito, muito diferente. Não é? As consultas de enfermagem são mais demoradas e eles fazem mesmo... Pronto, o que eles tentaram fazer, realmente depois tem a lista, é uma lista impressionante, uma agenda deles
40, 50 pessoas, é um dia normal, marcados realmente algumas de 5 em 5 minutos, portanto aquilo é alucinante o ritmo, e o que eles fizeram foi realmente, começaram a ter que, a questão do skill mix passou a ser uma questão de sobrevivência, não é? E portanto o que eles fizeram foi, foram ver a lei, em vez de verem a lei no sentido o que é que este grupo profissional pode fazer, foram ver se a lei proibia que eles fizessem alguma coisa. Isto é uma abordagem completamente diferente. Ou seja, alguma coisa que proíba o enfermeiro de fazer isto ou alguma coisa que proíba o secretário clínico de fazer isto. E não encontraram. Está bem? Portanto, eles têm advogados também e, portanto, viram isso e, portanto, é uma abordagem completamente diferente. Depois, eles tinham secretários clínicos pronto, com diferentes níveis de diferenciação, também não têm uma carreira, aquilo, estamos a falar de uma entidade privada, mas o que eles fizeram foi utilizaram uma aplicação informática para fazer a triagem. Portanto, não é o secretário clínico que está a fazer a aplicação informática, ele está a aplicar telefonicamente uma aplicação informática e a questão e fazem isso no back-office, não fazem no front-office. Ou seja, quando estão a fazer a triagem, fazem no back-office fechados, num gabinete. E, portanto, toda a parte do sigilo está assegurada e eles fazem triagem mesmo. Ou seja, eles têm serviço de urgência e fazem a mesma triagem, mas no fundo é uma aplicação informática que eles estão a fazer e estão a gerir de uma maneira diferente. Os enfermeiros já é completamente diferente. Os enfermeiros, eles fizeram uma formação, ou seja, foram ver o que é que eles estavam proibidos de fazer, está bem? É muito pouco. Está bem? E, portanto, expandiram completamente as competências. Portanto, os enfermeiros faziam, por exemplo, gestos que nós estamos associados a tipo palpação abdominal. O que eles fizeram sempre foi, há um livro em que eles têm tudo exatamente aquilo que toda a parte que o enfermeiro pode fazer naquela unidade, está tudo escrito e depois têm associado um plano de formação interno. Portanto, aquilo que estava a dizer, assim, os enfermeiros têm essa formação e se expandirem essas competências também são pagos por essa expansão. E, portanto, são duas coisas importantes. Uma coisa está escrito, outra tem o suporte legal, outros têm uma formação, ainda há o terceiro e o quarto, que também que acaba por vir essas coisas, tem realmente um plano de remuneração associado a essa expansão. Está bem? E, portanto, eles fazem realmente muito mais coisas, não é? E, portanto, isto é outra maneira também de pensar o skill mix. Eu acho que neste momento, pessoalmente, não me sentia confortável em fazer triagem nenhuma. Não há conjuntura, não há regulamentação e legislação que me permita fazer. Mas sentir-me-ia confortável num cenário como o Dr. André explicitou, num cenário onde houvesse formação, onde houvesse um algoritmo que me apoiasse, houvesse privacidade, obviamente. Portanto, num contexto destes, acho que é um caminho e que é aqui uma abertura para o skill mix, no sentido do secretário clínico poder também ajudar nesta tarefa. Volto a referir, da conjuntura atual, de forma nenhuma. Mas há caminho para fazer e há hipótese de nesta matéria também podermos ajudar. Sem dúvida, mas eu só queria fazer dois pequenos comentários. Um é, e já há bastante literatura sobre isso, temos que ter cuidado que, em alguns países, usaram isto de forma a substituir a falta de recursos médicos. E não é disso que nós estamos aqui a falar. Estamos a falar de trabalharmos em equipa, em complementariedade, portanto, uma verdadeira partilha de tarefas. Mas houve países onde viram, ok, nós temos falta de médicos, vamos ver como é que os podemos substituir. Portanto, temos de ter cuidado com essa questão. Depois, a segunda coisa é que eu, para além de tudo, também sou representante de Portugal no Euract, que é uma academia europeia, e então visito muitos países europeus, e uma das coisas que eu adoro fazer é ir visitar unidades de saúde locais. E em muitas unidades de vários países europeus não há secretários clínicos. Têm noção disso? Quem está na recepção são enfermeiros.
e que fazem logo essa triagem. Portanto, não há também, há muitos países onde não há também a figura do secretário clínico. E era só esses 2 comentários que é para aí agitar um bocadinho as águas. Queria fazer uma provocação à Denise. Nós não estamos num país onde há falta de médicos de família? Agora é que vai. Eu, Denise Alexandre, acho que não. Sim, é verdade. Não Eu, estão, Denise Alexandre, acho que não. Deixa-me acabar a pergunta. No Serviço Nacional de Saúde não há falta No de Serviço médicos Nacional de de família? Saúde há falta de médicos. Em Portugal não há falta de médicos de família, ok? E em Portugal e além mar, malta que vai para fora porque cá dentro E volta de além-mar, pelos vistos. não é apreciado. Então, vá. Aproveitando a deixa da Denise no sentido dos enfermeiros e obrigada, doutora André Biscaia, da partilha, muito obrigada. É estas partilhas que levamos, tiramos sempre algo para nós, unidades. Muito interessante este resultado e passaríamos já à pergunta seguinte com esta deixa da Denise em termos dos enfermeiros, que o doutor André também já começou esta abertura. Força. Passava-te a palavra, talvez... A pergunta é a seguinte. Triagem feita pelo enfermeiro, sim, não, ou outra vez esta conversa? Ora, Qual foi a tua resposta, Rui? Se eu me sinto ou não confortável, claro que me sinto confortável. Para que o público perceba, eu já trabalhei também no SNS 24. O SNS 24 para mim tem um problema grave. Desde que comecei lá a trabalhar, foi logo as primeiras críticas que fiz, é que aqueles algoritmos estavam desatualizados, não serviam propriamente à população, e normalmente e tendencialmente encaminhavam os doentes para o serviço de urgência ou para as unidades. Entretanto, tem havido algumas alterações e as coisas melhoraram, mas ainda não estão bem. Eu acho que sim, e que os enfermeiros podem perfeitamente fazer também triagem. Não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário. Acho que tem que haver esse reconhecimento e tem que haver algum tipo de suporte também para que possa defender os enfermeiros. Mas não vejo nenhum problema nisso. Acho que neste momento o grande problema que se coloca tem mesmo a ver com as instituições que nos representam ou que nos deveriam ajudar a gerir o sistema. Estamos a falar de uma Direção-Geral de Saúde, não vou entrar nas ordens, não quero guerra com ninguém, mas vamos pegar na Direção-Geral de Saúde, já devia ter feito o trabalho dela há muito tempo. E o trabalho da Direção-Geral de Saúde é avaliar as competências dos profissionais que têm no terreno e, tecnicamente, gerir o melhor possível a resposta ao cidadão. Isso não tem sido feito e não é feito há muitos anos. Esta é uma das áreas onde deveria estar a ser feita. Na minha opinião, o Rui a dizer isto. Portanto, não vejo porque não possa acontecer, não vejo porque não possa ser feito. Obviamente, e quando nós começamos a falar do skill mix entre os médicos e os enfermeiros, uma das coisas que se vai logo levantar do lado dos enfermeiros e dos enfermeiros que estiverem aí, quase de certeza que todos pensam nisso, ok, eu vou assumir mais responsabilidade, vou ter mais trabalho, mas eu então também quero ser pago de forma diferenciada. E nisso, foi como o André disse, e muito bem, efetivamente, em Espanha isto ocorre, mas quanto mais responsabilidade, quanto mais tarefas associadas, maior é o pagamento, mais diferenciado é o pagamento. Isto tem que ser começado a pensar, temos que começar a pensar o Sistema Nacional de Saúde desta forma, nas competências que existem no terreno, como é que podem ser rentabilizadas, porque o Sistema Nacional de Saúde, e tem sido repetido muitas vezes, principalmente pelo Ministro das Finanças, não é uma questão de falta de dinheiro, é uma questão de eficiência do Sistema Nacional de Saúde. E nós, efetivamente, temos um problema de eficiência. E é bom que comecemos a olhar para ele. Porque se nós não resolvermos o problema de eficiência do Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde, como conhecemos, vai mudar. E já está a mudar. E uma das formas que todos nos queixamos um pouco, que ele agora está a mudar, tem a ver com a relação do Sistema Nacional de Saúde com as farmácias. Porque está a mudar. Porquê? As farmácias conseguem, quer a gente concorde ou não, com as transferências que têm sido efetuadas, conseguem apresentar uma resposta aparentemente mais eficiente. Daqui a uns anos veremos se é mais eficiente ou não. Mas no momento imediato parece ser mais eficiente. Portanto, ou nós nos preocupamos com isso e a forma de nós internamente resolvermos isso passa por isto, pelo skill mix. É o skill mix que vai trazer mais eficiência ao sistema. Vamos aproveitar as respostas que tivermos no momento e sabemos que de ACES para ACES as respostas que temos no terreno são diferentes. Nem todos os ACES, por exemplo, têm o número de fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas que necessitam. Mas terão um número aproximado de enfermeiros que necessitam,
terão menos médicos, terão menos secretários. Portanto, vamos pegar em todos os recursos que temos, vamos ver as competências que cada um deles tem e vamos ver como é que nós podemos servir o melhor possível à nossa população. E vamos lhes dar a melhor resposta possível com as competências que temos no terreno e que podemos usar em benefício da população. Isso nunca foi feito. Nós temos um Sistema Nacional de Saúde. Desculpem se me estou a perder. Se me estiver a perder, vocês mandem-me calar. Nós temos um Sistema Nacional de... Vais mandar calar? Estás a falar bem. Estou, pronto, ok. Nós temos um Sistema Nacional de Saúde que foi construído, e é preciso dizer isto, foi construído por médicos, foi pensado numa altura em que não havia acesso aos cuidados médicos, tínhamos acesso aos cuidados de enfermagem, porque eram prestados por ordens religiosas, grande parte delas e pela Santa Casa da Misericórdia. Cuidados médicos quase não havia, eram privados, e portanto foi construído nessa perspectiva e bem construído, e foi sofrendo alterações. Mas neste momento, por incrível que pareça, com toda a tecnologia que temos, com tudo o que temos, com o número de profissionais que temos no terreno, continuamos a ter o Sistema Nacional de Saúde concentrado na prescrição de medicamentos e de MCDTs. E isto tem que mudar. E tem que mudar porque há mais respostas e há mais trabalho a fazer para além dos MCDTs e dos medicamentos. E acho que encerro aqui, senão nunca mais me calo. Obrigado. Nós gostamos de ouvir, vamos continuar a ouvir. É mesmo estes debates e um assunto puxa o outro, e na Skill Mix ainda mais, não é? Envolve-nos e mexe connosco, portanto vamos aqui ainda falar mais e mais. É por isso que esta mesa é fantástica, porque puxamos-nos uns aos outros e não saíamos daqui, estávamos aqui um dia inteiro a falar de Skill Mix. Mas avancemos e, começando com esta pergunta, queres dizer, Bruno? Consultas de doentes hipertensos e diabéticos, consulta de vigilância de doentes hipertensos e diabéticos controlados podem ser realizadas exclusivamente pelo enfermeiro de família. Aqui ia buscar uma pergunta que fizeram no nosso sistema do Padlet em relação aos indicadores. Tanto o indicador, e ok, e ontem também falámos, somos mais do que indicadores, somos, ok, mas temos que ter em conta, eles são instrumentos, são ferramentas, tiremos proveito deles, mas o indicador, tanto da hipertensão como da diabetes, diz médico ou enfermeiro, está bem? Por isso, levámos mesmo, mas... quisemos também, entre nós, ter esta ressalva e achei interessante que foi mesmo uma pergunta que nos fizeram no Padlet. Portanto, aí o Skill Mix está garantido, está bem? Nesta ótica, queres falar, Bruno? Queria só dizer que mesmo o indicador, e agora que falaste de indicadores, o indicador da consulta de hipertensão permite que uma das consultas seja feita pelo médico e a segunda pode perfeitamente ser feita pelo enfermeiro. Portanto, não é a consulta de diabetes não, mas a consulta de hipertensão permite que isto aconteça. Por que não? Portanto, nós às vezes, deixa-me só dizer isto, Rita, nós às vezes já temos ao nosso dispor ferramentas que muitas vezes desconhecemos e que dentro das nossas unidades não conseguimos colocar em prática. E umas vezes por desconhecimento, outras vezes também, como o Rui diz, porque temos uns cuidados de saúde primários muito, às vezes, médico-cêntricos, não é? E às vezes também a própria cultura do doente, não é? Que ainda vê a ida ao médico como o salvador da pátria, não é? Na prática, Bruno, estás a falar das duas consultas de hipertensão ou diabetes, uma só é feita pelo médico e a outra é só feita pelo enfermeiro, é isso? Exatamente. São discussões para levar à equipa e para começar a pensar nesta prática. Muito, mas muito interessante esta resposta, Bruno. Eu acho que sim, eu acho que temos aqui a resposta óbvia daquilo que estas, pelo menos 138 pessoas registadas, vão levar para as suas unidades. Boa. Eu agora aproveitava para ir buscar esta área da diabetes e da hipertensão, as nossas referenciações com a URAP. E aqui temos a pensar na nutrição, nos psicólogos e todo um elenco que nos dá um apoio, não só ao médico como ao enfermeiro, nestas consultas. E tanto dá no primeiro semestre como dá no segundo. E aqui o indicador não estamos a falar de uma prática de melhoria de cuidados, de qualidade de cuidados e de aproveitar excelentes recursos e projetos que nós temos. Queres falar, Hugo? Pronto. Antes de mais, agradecer o convite para estar cá. Parece-me que sou um dos poucos elementos outsiders, que não faz parte das ditas equipas de saúde familiar. E o desafio aqui era tentar então dar um bocadinho aquele contributo do que é a URAP e a minha visão enquanto vogal do Conselho Clínico que
que pode vir, no fundo, rentabilizar estes recursos que nós temos e as competências dentro de cada equipa. Como a Rita dizia, aquilo que nós fomos, ao longo dos tempos, tentando implementar junto das nossas equipas de saúde familiar e das UCSPs, foi a elaboração de alguns modelos interdisciplinares e multidisciplinares, programas de género do Caminhar por Equilíbrio, que julgo que estiveram presentes em algumas equipas, e que se baseavam nessa intervenção, como dizia, multidisciplinar, não só pelo médico e pelo enfermeiro da equipa de saúde familiar, mas depois também com a colaboração da psicologia, da nutrição, da fisioterapia ou de alguém da área da educação física, que muitas vezes vinha da comunidade e que procuravam então acompanhar estes utentes, em particular com o diagnóstico de diabetes, e fomentar aqui algumas mudanças, não só naquilo que é eventualmente a adesão à terapêutica instituída, não só aquilo que são os hábitos e alimentares que esta pessoa necessitasse de modificar, mas lá está esta visão muito mais global e potenciar aqui os recursos que temos além daqueles dentro da nossa unidade de saúde familiar, de forma a promover esta melhoria de cuidados e se calhar também o restabelecimento, não é, destes utentes. Então, Hugo, eu tenho um diabético na minha consulta, acho que não consigo de maneira nenhuma lhe fazer alterar em termos de alimentação, práticas erradas que vejo e que já tenho trabalhado, mas não preciso do nutricionista. Como é que eu faço? Este utente poderá sempre ser referenciado diretamente para a URAP e para a especialidade em causa, mas depois também, aquilo que me dizia que fomos tentando fornecer às equipas foi esta possibilidade de aquelas equipas que estivessem disponíveis e interessadas desse programa ser instituído ao longo de várias semanas. Há sempre essa possibilidade desse trabalho de ser individualizado, daquela especialidade da nutrição ou da psicologia, com o utente em particular, muitas vezes até no próprio diagnóstico da diabetes, não é? Quando há este diagnóstico por parte das equipas de saúde e há alguma dificuldade da pessoa em se adaptar e confrontar-se com este diagnóstico, ela pode ser referenciada para alguma destas especialidades. Mas nas equipas conseguimos também, algumas delas, instituir este programa com moderação de várias semanas e com um número de utentes que a equipa definia que tinha critério para integrar esse grupo. Portanto, se eu pertencesse ao teu ACES, referenciava e estava implementado esse projeto. Sim, mas na prática temos nós todos que executar na hora, naquela consulta. E aqui levanta-se as questões das referenciações. Se eu faço um clique na referenciação interna do S-Clínico e fico por aí, ou se tenho que mandar um e-mail, ou se tenho que contactar a URAP, ou se tenho que saber quem é realmente o nutricionista, ou se o nutricionista está de serviço. Entretanto, já me passaram 10, 15, 20, 30 minutos. O que é que achas? Mas pegando naquilo que a doutora Denise dizia há bocadinho, não é, desta referenciação, quer interna, quer externa, eu acho que há aqui um caminho grande a ser feito, não é? E que dependerá depois também daquilo que é a cultura dentro de cada equipa e daquilo que são os perfis de cada profissional. Um dos aspectos que nós conseguimos no ACES Feira Arouca, e que foi um trabalho de alguma continuidade, sobretudo na referenciação a nível hospitalar, foi criarmos, enquanto membros da URAP e do Núcleo de Psicologia em particular, uma periodicidade de reuniões de consultoria com algumas especialidades, nomeadamente com a psiquiatria da infância e da adolescência e com a pediatria de desenvolvimento. O que é que isto surtiu? Surtiu numa agilização cada vez maior das referenciações. É verdade que elas ainda têm que acontecer via médico de família, não é? Via RS-SIGA, mas que, quando estes casos são discutidos previamente, a taxa de devolução reduziu substancialmente. Ou seja, quando este pedido chega, há um olhar já mais cuidado por parte da psiquiatra da infância e da adolescência e da pediatria de desenvolvimento. É algo que gostaríamos de fazer com outras especialidades hospitalares, isto ainda não foi possível. Internamente, a URAP do ACES Feira Arouca permite a referenciação por qualquer profissional, não só pelo médico, mas também pelo enfermeiro. Seja no âmbito das UCCs, da preparação para a parentalidade, por exemplo, quando temos uma grávida ou uma puérpera até um ano, daquilo que a avaliação do enfermeiro necessita ou beneficiaria de algum acompanhamento psicológico, este enfermeiro tem autonomia para o fazer, assim também como o enfermeiro no âmbito da saúde escolar pode referenciar diretamente, e julgo que isto vem agilizar o processo, não levando que o utente ou o utente tenha que ir à sua equipa de saúde familiar e posteriormente ser referenciada pelo médico de família ou pela médica de família. Obrigada, Hugo. Passamos à próxima Já pergunta. está respondida, Rita. Portanto, na sua USF, o enfermeiro faz ajuste de dosagem de insulina. 85 dizem que sim, 55 dizem que não. E aqui também coloca-se uma questão. Claro que tem habilitação e capacidade para fazer isto,
A questão que se coloca aqui é que muitas vezes existe ainda uma falta de segurança e muitas vezes até falta de formação, que todos nós sabemos que não é proporcionada por parte, muitas vezes, também dos nossos ACES e também das nossas ordens profissionais e das nossas associações. E, portanto, acaba por se entender muitas vezes, às vezes, esta resistência, esta falta de confiança em fazer, no caso do enfermeiro, fazer os ajustes de insulina. Dizer também que a nossa autonomia dentro das unidades também nos permite, de alguma forma, proporcionar estas formações em contexto, por exemplo, de reunião de serviço. Eu, por exemplo, na minha unidade, eu tinha uma colega nossa, endocrinologista, que estava grávida em licença de gravidez de risco e que nos proporcionou duas formações, onde gerais para médico e para enfermeiro, e são estas oportunidades que muitas vezes nos permitem também treinar, falar de igual para igual, e estabelecer também às vezes aqui alguma confiança, por exemplo, numa atitude que é havendo treino é relativamente simples, quer dizer, a minha enfermeira, ontem não estive na unidade, mas tenho a certeza absoluta que a minha enfermeira, se foi lá um diabético a precisar de algum ajuste, que fez o ajuste tão bem quanto eu faria. Há aqui duas questões que têm que ser respondidas. Uma, efetivamente, tem a ver com a falta de formação e tem a ver com a capacitação do próprio profissional. Há uma segunda. Atenção, que só quem pode prescrever e alterar a posologia legalmente é o médico. Os enfermeiros não podem fazer. Os enfermeiros podem fazer, e ocorre em alguns serviços hospitalares, quando existe, digamos, uma prescrição universal, em que é assumida pelo serviço, pelos médicos e pela equipa, que qualquer utente com determinada condição e com aqueles critérios pode ser feita esta ou aquela alteração, e aí sim os enfermeiros têm autonomia dentro daqueles limites para efetuarem a alteração. Uma vez mais, isto era algo, quando sai uma norma da DGS que envolve este tipo que envolve medicação, e havendo esta possibilidade, e muito bem, como o Bruno disse, isto deveria estar já na própria norma tabelado e deveria estar como critério para a implementação da norma que, internamente, cada um dos serviços ou cada uma das unidades trabalhasse isto. Nada disso é feito. Continuamos outra vez em terra de ninguém. Eu, pessoalmente, o enfermeiro Rui faz isto na unidade dele. Atenção. As insulinas mais recentes são insulinas bastante seguras. Portanto, os enfermeiros não devem ter medo de o fazer. Agora, tem que haver algo por trás que os suporte. E é importante que isso seja feito. Os conselhos clínicos e da saúde, se calhar aqui têm um papel nesse sentido, não é? Podiam... Sim, e os procedimentos da própria unidade. Estarem definidos os procedimentos da própria unidade, não é? Exatamente. Pronto. Eu acabo por fazer isto, eu e a minha médica, pegando na expressão usada pelo Bruno, a médica com quem trabalho e eu, normalmente, nós temos isto estruturado entre nós. Consultas de diabetes e hipertensão, outra pergunta foi feita antes. Nós, se ela não estiver, eu faço, se eu não estiver, ela faz. Isto está assumido entre nós. Isso era uma pergunta, Rui. Diz? Era uma pergunta. Exato. Desculpa. Ai, desculpa. Opa, já estou... Opa, o que é que tu queres, pá? Estamos tão informais que eu já me deixo ir, pá. Desculpa lá, pronto. Pronto. Acabamos por fazer esse trabalho e dar resposta ao utente. Há coisas que eu não consigo fazer. E eu e o Bruno, por acaso, falámos um bocadinho sobre isto e o Bruno acha que já ia pôr uma questão muito à frente, mas eu vou pôr na mesma. Se um utente está controlado, se todos os parâmetros estão direitinhos, porque é que o próprio sistema, atendendo à quantidade de inteligências artificiais que temos, a tudo o que está a ser desenvolvido, porque é que o próprio sistema não imita automaticamente os receituários MCDTs àquele doente, se está tudo de acordo com os parâmetros que estão definidos na norma? Porque é que aquele utente que vem em mim, a seguir tem que fazer uma inscrição para a médica aceder só para dar os cliques para lhe poder emitir o receituário e os MCDTs que ele necessita. O sistema não pode ser inteligente, não deveríamos estar a utilizar tudo o que temos ao nosso dispor para favorecer o utente? Portanto, esta questão é, na sua USF, quem faz o Sheridan na consulta de saúde infantil? O enfermeiro, o médico ou não fazem Sheridan? Não, atrás não, eu passei mesmo propositadamente à frente para acelerar. Tinha a ver com o registro da hemoglobina A1C.
O enfermeiro pode fazer, era só para recordar que o enfermeiro pode fazer o registro da hemoglobina A1C. Terá que haver sempre, não se entende bem porquê, mas terá que haver sempre uma consulta médica associada para este registro contar em termos de indicador. Isto vem do encontro a que há alguns indicadores, e esperemos que nesta revisão do IDE haja indicadores que têm que ser ajustados, inevitavelmente têm que ser ajustados. Quer dizer, não faz sentido continuarmos amarrados a estes cliques e esta dependência um bocado, volto a dizer, médico-cêntrica, e a partir do momento em que há uma hemoglobina A1C que é registada por enfermeiro num dos semestres, esta hemoglobina A1C deve ficar registada no processo clínico, na ficha de vigilância de diabetes, e deve contar para cumprir o indicador das duas glicadas por semestre. É isso. Pronto. Esta aqui também é relativamente pacífica, portanto, na maioria das vezes é o enfermeiro que faz o Sheridan. O Rui não está satisfeito. És tu que fazes? Estamos a falar de uma escala que às vezes é preciso gastar algum tempo e que pode perfeitamente ser feita pela parte, não é uma atividade específica do médico, pode perfeitamente ser feita pelo enfermeiro, e que nos permite ganhar algum tempo. Vamos para a pergunta seguinte. A validação da assiduidade pode ser feita pelo secretário clínico? Sim, não, sim, mas só da sua própria folha de ponto. Bem, pessoalmente, retirando as questões, implicações eventualmente legais que existem, eu não vejo qualquer obstáculo em que possa validar uma ausência que está devidamente justificada com comprovativo, que possa validar um esquecimento. Acho que é uma questão burocrática que ser um médico não acrescenta valor ao processo. Portanto, não vejo qualquer impedimento, novamente retirando as questões legais que existem, que possa ser um secretário clínico a fazê-lo. Eu achava que já o faziam. Se calhar na prática fazem, formalmente não podem admitir que fazem. Na minha unidade temos uma secretária clínica que é o L da assiduidade e é ela que faz todo esse trabalho. Certo, e depois o coordenador assina porque formalmente tem que o fazer. Mas é ela que o faz. Mas se calhar mesmo essa assinatura poderia perfeitamente ser dispensada, não é? Sem dúvida, Porque sem dúvida. Portanto, Aí é que está. No fundo, todo o processo poderia ser um carimbo que é um aspecto burocrático que não faz grande sentido, não é? Seguimos, Bruno. Vamos passar à questão seguinte. Os cheques de dentista para crianças e grávidas poderiam ser emitidas pelos enfermeiros? As hipóteses são sim, não e nenhum devia ser automático. A minha opinião, de facto, e já desde há algum tempo, é que deveria ser automático. Nós temos um S-clínico que permite perfeitamente identificar. Aliás, perdem-se alguns cheques de dentistas, porque muitas vezes ou os pais não solicitam, ou nós, no decorrer da consulta, acabamos por nos esquecer de emitir. E, portanto, acho que deveriam perfeitamente ser automáticos. As crianças, o S-clínico permite identificar as idades-chave, e andamos sempre ali um bocado baralhados. Uns somos nós, os outros é o secretário, a seguir há uns que tem que ser o dentista da URAP, quando existe dentista na URAP, e acaba por haver aqui uma bagunça e acabamos todos nós, eu neste momento, há 2 ou 3 meses atrás sabia porque fui a uma reunião de saúde oral, neste momento já não sei bem quem é que imita o quê, portanto vou ter que ir à minha cabulazinha que tenho na secretária para perceber como é que este procedimento ocorre. Já viste o resultado, Bruno? Já vi, mas eu acho que influenciei. Não, acho que não, ainda não tinhas acabado, já estávamos aqui a comentar que estava... Esta questão era aquela que o Rui tinha colocado há bocado. Enfermeiro de férias, médico de família faz a consulta de vigilância da grávida? Pode ser ao contrário, podia estar o médico de família de férias, enfermeiro de família faz ou não a consulta de vigilância do... Aqui realmente também tem a ver com a questão que estávamos da diabetes e da hipertensão, mas em caso de ausência, que acontece muito, não só férias, com outras programadas,
será que vamos ficar à espera das férias, não querendo influenciar a resposta, porque já responderam bastante. Mas pensarmos na logística, o que é que nos faz sentido na nossa unidade que assim fique, desde que fique definido, ok, temos que esperar, não, todos nós concordamos que vamos esperar, ok, temos que esperar, o que interessa é realmente a organização de cada um, mas refletirem na unidade se há aqui alguma necessidade na prática da acessibilidade do utente e da própria logística da organização de continuidade das próprias consultas, porque será uma vaga que então vamos ocupar noutra vez para a frente em termos de consultas. Agendamento da consulta seguinte HTA. Quem é que faz na sua OSF? O médico de família, o enfermeiro, o secretário clínico ou o utente? Aqui queremos falar da questão de a partilha até de algumas unidades que entre nós partilhamos, dos agendamentos que são feitos diretamente nos secretários clínicos e aqueles que são feitos ou não quando saem da consulta. Existem unidades que, depois da consulta de hipertensão ou diabetes ou outras consultas, saem logo da consulta com uma nova marcação. Há unidades que não, que saem da consulta e vão ao secretário clínico marcar. Fazer pensar nas unidades em termos práticos se é rentável voltar ao secretário clínico para marcar. Toda a equipa, mais uma vez, acha que em termos orgânicos funciona, ok, mas será que é rentável em termos de tempo para nós e para secretário, nós, quando falamos nós equipa, que inclui o secretário clínico, e também para o utente. Portanto... Rita, deixa-me dizer que o skill mix é muito pessoal e é muito da equipa e às vezes dentro da micro-equipa. Eu tenho um skill mix com a minha enfermeira, que não é um skill mix generalizado à minha unidade. Portanto, neste caso em concreto, a consulta de hipertensão e diabetes sou eu que agendo a próxima, mas, por exemplo, no caso da saúde infantil, é a minha enfermeira que faz o agendamento da consulta. E, portanto, isto aqui não há uma resposta certa nem errada. Isto pode ser feito de várias formas, desde que funcione. Agora, claramente, estas consultas, na minha opinião, devem ser agendadas pelo médico e pelo enfermeiro, porque, até primeiro, porque não faz sentido o doente voltar ao secretariado para agendar a consulta. Em segundo lugar, porque o risco de perdermos estes doentes, o doente sai e acaba por não ir ao secretariado, ou perdeu-se, ou não volta lá, e é muito fácil perdermos estes doentes. Em conversa com o Paulo, informal, o Paulo dizia-me, mas eu perco um bocado esta função. Quer dizer, e é uma opinião legítima, não é? Agora, é esta quebra, às vezes, há uma quebra de barreiras e uma quebra de rigidez que se calhar existia, e isto também convém dizer que é o início de qualquer coisa que se espera que vá sendo progressiva e que vá acontecendo. O João queria falar ali. Ainda não tínhamos dado muita palavra ao público porque iria ser, mas entretanto, como estamos a terminar, força. Eu acho que em muitas das áreas o skill mix se calhar passa mesmo por darmos se calhar o grosso de uma atividade a um grupo que poderia claramente fazer essa atividade e não o faz por motivos completamente parvos, que não tem a ver nem com limitações das suas competências. Esta aqui acho que até em certo grau se calhar uma coisa de controle e de confiança. Isto para mim é uma coisa que é todos. Quem é que pode fazer isto? Falta a hipótese, todos. O médico se estiver com ele faz, o enfermeiro se estiver com ele faz, o secretário se estiver com ele faz. E o utente, sinceramente, devia poder fazer sozinho, até porque eu nesta área, a minha questão é porque é que existe isto é o quê? Uma valência específica? Porque é que existe uma consulta específica de hipertensão? Porque é que existe uma consulta específica de diabetes? Porque é que não é só uma consulta geral de saúde do adulto? Se confiarmos nas pessoas, why not? Damos liberdade e qualquer pessoa pode fazer tudo, aproveita o momento, usa a oportunidade. Acho que esta é daquelas áreas em que o skill mix é todos, incluindo o utente. É isso, e estávamos até aqui a comentar, era outra sessão, esse debate seria, mas é mesmo isso, é tentarmos tirar aqui ideias para levarmos até debates à nossa unidade que dá asos a uma reunião de serviço, a uma reunião parcelar, setorial, queiram chamar, ou mesmo em microequipa, como diz o Bruno, para depois ser melhorada
para depois ser executada. A ideia era mesmo levar-vos mais ferramentas, todas nós as temos, mas a implementação da Skill Mix e os objetivos da Skill Mix, os contributos, os ganhos que todos nós temos com a Skill Mix. Nós, como profissionais e especialmente os nossos utentes. Estamos a falar do objetivo primordial de todos nós. Satisfação do utente, satisfação profissional, qualidade de cuidados. Parece muito simples, parece palavras usadas, parece repetidas, mas é a prática do nosso dia-a-dia. Muito obrigada a todos, mas queria passar para a discussão que não pudemos dar tanto palavra ao público para não criar, em termos de tempo, alguma limitação. Não sei se alguém quer falar alguma coisa que possa ter ficado para trás, que vamos voltar a falar. É uma questão relativamente rápida, mas tem mais a ver. O meu nome é Adriana. Eu trabalho cá em Aveiro, numa OSF, e tenho aqui uma questão relativamente à saúde materna realizada apenas pelo enfermeiro na ausência do médico, porque a consulta de saúde materna, primeiro em termos de indicadores, eu penso que nós temos obrigatoriamente que fazer uma consulta médica, certo? Para que isso seja contabilizado. Enganei-me se eu estou errada, interrompam-me à vontade. E depois temos a questão do registro dos MCDTs, que temos que, portanto, registar a ecografia, todas as análises, e isso também são indicadores de saúde, não é? Portanto, não tanto pela função da vigilância da grávida que é saudável, que é de baixo risco, tudo bem, mas e depois toda a outra componente, como é que nós fazemos? Em termos de cumprimento de indicadores, temos de ter as 6 consultas, o que não implica é que isto aqui foi uma situação prática, ou seja, subitamente, sim, e acontece, e foi colocada porque o que acontece em algumas unidades é que ainda acontece, e nós temos conhecimento disto, se subitamente o médico ou o enfermeiro não estão presentes porque têm uma dor de barriga e não conseguem trabalhar, há consultas que são desmarcadas. Sim, é verdade. Portanto, temos conhecimento, acho que é unânime que temos conhecimento disto. E, no fundo, aquilo que nós queremos aqui, esta questão foi colocada por isso, é que cada um deve assumir individualmente as suas funções e, por que não, esta consulta ser realizada pelo enfermeiro, que pode detectar ali um aumento de peso e pode fazer ensinamento já grávida, pode detectar até uma alteração no combur e ir ter com outro colega e solicitar uma urocultura ou, eventualmente, até fazer uma prescrição de antibiótico. Portanto, no fundo, isto pode ser uma oportunidade perdida para detectar alguma coisa que poderia ter sido detectada se esta consulta foi feita. No fundo, aqui é para não andarmos sempre, tudo bem que temos que andar lado a lado, mas não sermos demasiadamente dependentes dentro da microequipa, o médico do enfermeiro, para assumir aqui também cada um a sua identidade. Agradeço, porque isso é um feedback importante para melhorarmos os nossos cuidados também, porque confesso que na minha unidade é isso que se faz. Nem em todas as consultas, mas é isso que se faz predominantemente. Portanto, quando está, por exemplo, o médico ausente, nas férias, não se agendam consultas naquele período. E se calhar é uma coisa que deveremos repensar, porque não ficar o enfermeiro e nem com o médico depois a posteriori, na consulta seguinte, registra 2 ou 3 coisas mais, uma coisa do género. Agradeço o vosso feedback. E não se esqueçam, eu acho que o que o Bruno está a dizer, não há só as microequipas, depois há... Exatamente. Todo o resto da equipa que também tem que trabalhar em conjunto. E queria só fazer um comentário. Os indicadores também terão que ser ajustados a este skill mix, a esta mudança para o skill mix. Vão ter que ser ajustados. E a mudança é sempre difícil. Vai ser difícil para os profissionais envolvidos e vai ser difícil para os utentes também. Mas o caminho faz-se caminhando e nós vamos ter que ir habituando as pessoas, porque as pessoas estão muito habituadas a irem à consulta do seu médico e vai fazer confusão a alguns. Porque é que eu estou só a ter a consulta com o meu enfermeiro de família e não fui ao meu médico? Mas lá está, temos que ir aumentando a literacia dos nossos doentes, mas a mudança custa sempre, mas temos que começar a fazer. Temos que abrir aqui o horizonte, alargar. Obrigada.
Se a intersubstituição funciona, seja ela com a programada, seja ela com a não programada, tudo flui. Tudo flui desde o secretário clínico, eu ia passar a palavra precisamente ao Paulo para isso, desde o secretário clínico até à enfermeira, ao médico, e ninguém anda completamente assoberbado, o que é que eu faço, que eu não sei o que é que hei de fazer. Porque esse assoberbado vai dar origem a cansaço. Ao fim do dia diz, eu estou exausta porque corri não sei quantos quilómetros à procura do médico, do enfermeiro, e nem sei o que é que hei de fazer. Só o não sei o que fazer nos estressa e nos causa cansaço. Vamos poupar isso, tempo, e a nossa sanidade mental e também a saúde propriamente de cada um de nós. Se os meus colegas, sejam eles enfermeiros, sejam médicos, sejam secretários clínicos, tiverem bem de saúde, eu estou de certeza. Bom dia a todos, Conceição Maia, da USF Briosa. Quero parabenizar-vos para já pelo tema, pela dinâmica, até pelas perguntas que à primeira vista nos parecem redutoras, mas de facto levanta-nos outras questões e outras dúvidas que podem ser alvo de reflexão e, portanto, dar-vos parabéns por isso. Obviamente, eu penso que estas questões que aqui são levantadas passam muito pela capacitação dos vários profissionais, pela definição de procedimentos internos, pela definição de circuitos, e passa também muito por uma mudança de paradigma, não é? Para nós próprios, para cada um dos profissionais isto é uma mudança, e é também para os utentes. A Denise há bocadinho falava na literacia em saúde e também na educação do doente, e nós damos-nos conta muitas vezes, e há pouco dizia aqui a colega Natália, que na nossa prática, aqui a questão é, a consulta de hipertensão não é só a consulta de hipertensão, porque o doente traz-nos sempre, o utente traz-nos sempre N problemas para abordar. E, portanto, também aqui há um trabalho a ser desenvolvido e o perceber que tipo de doentes é que são capazes, e nós próprios capazes de gerir nestes outros contextos. Portanto, há de facto aqui um caminho grande, mas o caminho faz-se caminhando e faz-se de pequenos passos. E, portanto, dar-vos os parabéns e por esta reflexão que todos nós vamos levar e que certamente nos trará novos caminhos. E, obviamente, isto não é para todos os utentes, não é para todos os profissionais, não é para todas as equipas, mas são caminhos que nós temos que diversificar na nossa prática e, obviamente, trazem-nos eficiência e trazem-nos bons resultados. Parabéns mais uma vez. Obrigada, queria dar-vos os parabéns também por estas reflexões. Concordo com a Denise, disse há bocado que efetivamente os indicadores têm caminho para andar e para mudar, mas agradecia que me ajudassem e corrijam-me se estou errada, portanto era por isso que queria esta reflexão. A nível de indicadores, neste momento atual, não o futuro, temos que ter 2 consultas presenciais do médico, diabetes e hipertensão. Correto? Não, hipertensão não. Para efeito de atividades específicas temos que ter. Específicas. Pois, é isso. Aqui em relação ao que se falou há pouco, da automatização dos MCDTs para facilitar o skill mix. Isso ainda não existe, mas nós já fazemos um bocadinho de skill mix na consulta de hipertensão e há uma consulta de hipertensão que em alguns casos particulares que identificamos um utente que pode não ter uma próxima consulta médica, agora já podemos passar os MCDTs e medicação para 1 ano e, portanto, podemos fazer logo isso, agendar a nossa consulta a 1 ano médica e deixar uma consulta intermédia de enfermagem. Nós já fazemos isso, portanto, acho que é possível também começar a utilizar as novas aquisições tecnológicas nesse sentido. Era só dar essa chega. Obrigada. Muito boa partilha, obrigada. Sempre bom saber como é que funcionam outros sítios e levar para os nossos. Eu acho que há aqui uma questão que se calhar se tem falado pouco e achei curiosa há bocado aquela expressão da minha enfermeira e do meu médico, portanto temos aqui esta noção interessante e o que eu acho que se sente é que há efetivamente microequipas dentro das nossas unidades que funcionam, mas se calhar há tantas outras que não funcionam e quando nós transpomos isso e como dizia o Cardeira, e eu concordo, não vou meter com as ordens, claramente, quando nós pedimos a uma ordem dos médicos, a uma ordem dos enfermeiros, que assuma a delegação de competências para um lado ou para o outro, como é óbvio não vai acontecer, quer dizer, é muito claro e muito transparente. Agora, eu acho que isto tem que ser partido um bocadinho ao contrário, que é dentro das equipas, dentro das unidades, e nesta confiança do médico de família e enfermeiro de família, é que isto tem que resultar. Como estava a dizer o Cardeira, ele faz na sua equipa, porque sabe que se houver algum problema, terá a médica de família que vai dizer, não,
O Cardeira fez, porque nós temos isto alinhado e é assim que fazemos. E esta confiança é muito importante. Preocupa-me um bocadinho, e a experiência que eu tenho tido no terreno, e acho que todos sentimos isso, é que há uma grande diferença da carga de trabalho que hoje se sente nos médicos de família e nos enfermeiros de família. Esta diferença é muito evidente. E não é preciso estarmos aqui a esclarecer porquê, ou qual é a razão, qual não é. Também me preocupa o pouco valor que os próprios enfermeiros de família dão à sua consulta. Quando nós temos uma consulta de enfermagem, não de saúde infantil, de saúde materna, se calhar não, mas diabetes e hipertensão, que passamos a ideia ao utente que eu fui lá medir as tensões e pouco mais. Atenção, isto acontece na prática. Claro que eu sei, o enfermeiro está a fazer 5.000 coisas, é por causa do indicador, faz só as tensões e toca a andar, mas nós estamos a desvalorizar o papel de uma consulta de enfermagem. E isto é tudo o caminho que se vai construindo. Tenho desafiado as minhas equipas, é muito difícil, é uma provocação a lá longo, mas 6 consultas de saúde infantil, porque é que 3 não podem ser conexas ou só com o médico e outras 3 só com o enfermeiro? Atenção, estamos a falar de crianças saudáveis, conhecidas do médico, do enfermeiro, num contexto, se o enfermeiro precisar, chama ao médico. Não estou a dizer, vai o enfermeiro para outro edifício fazer consultas de saúde infantil. Atenção ao que estamos a falar. Da mesma maneira, consultas de saúde materna, etc. E, portanto, eu acho que isto tem que ser trabalhado no seio das equipas e de baixo para cima, ou seja, não podemos estar à espera que seja a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros a legislar nesse sentido, porque depois vai correr mal. E quando ouvimos, e também vos confesso que esta questão da reforma da SNS, estava à espera que se promovesse mais esta noção de equipas dentro dos hospitais. O que nós sentimos nos hospitais é que temos os médicos para um lado, os enfermeiros para o outro, ninguém fala, ninguém conversa. É meio assustador como é que um doente está internado num hospital e a dada altura não houve nenhuma conversa entre a equipa de enfermagem e a equipa médica entre a situação. Na minha unidade anterior, algumas vezes aquilo que se fazia na reunião de serviço era uma coisa muito simples, que era simular uma consulta, e mesmo até, porque nos pedem registros e cliques, simular os cliques que cada um fazia. E às vezes não era cumprido uma coisita, porque não era feito ali a gestão do regime terapêutico, ou não era feito ali um clique aqui ou ali ou além. E isto às vezes parece uma coisa muito simples, tal como esta discussão, isto parece uma coisa óbvia, não é? Há aqui coisas que parecem óbvias e que vocês podem perguntar, mas porque é que isto ainda se questiona nesta altura? Mas então as unidades não fazem já isto? E estas questões, esta simulação, muitas vezes de consultas de vigilância, isto é importante, é bom, aproxima também a equipa e permite que depois, mais ou menos, o processo seja mais ou menos uniformizado. Nós fazíamos muitas vezes, às vezes até levantamento de indicador por microequipa, sem nome, depois a confiança, no início, depois a confiança passou a ser maior e já ninguém se importava que o nome da microequipa aparecesse, e muitas vezes eu só punha o pior e o melhor. E o melhor, na consulta seguinte, fazia uma replicação dessa consulta em reunião de serviço. E rapidamente equilibrava. As pessoas não tinham grandes complexos em apresentar, em dizer o que faziam. Outro dizia, olha, eu faço assim, eu faço assado. E às vezes isto é tão... Nós temos equipas de 6 enfermeiros ou 7 enfermeiros e há muito pouco diálogo e muita pouca comunicação entre nós e muita pouca partilha daquilo que fazemos. Às vezes parece que temos um bocado de medo ou de pudor de dizer assim, poxa, eu nem não vou dizer porque estou a fazer mal, e depois ele vai dizer, então já devias saber isso. Quer dizer, isto tem que ser perdido, não é? Temos que de uma vez por todas andar aqui de igual para igual, e na nossa equipa e microequipa melhor, é mais importante ainda. Sim, isso não acontece na nossa, porque qualquer descoberta que alguém faz é replicada em reunião de grupo. Por exemplo, eu estava a fazer a vigilância do pé diabético na minha consulta e registavam no quadro da diabetes, que aparece no S-clínico, e quando fui ver os meus diabéticos, estavam todos mal vigiados do pé, pois eu não estava a fazer o registro no local que devia ser, porque devia ser no plano de cuidados e não no quadro que é extremamente médico. Portanto, foi algo que descobri, foi algo que se passou à equipa e que as coisas estão agora muito mais estabilizadas e os indicadores muito diferentes. Muito obrigada e bom dia. Eu queria só dar aqui uma nota para reforçar um bocadinho isto que estávamos a falar sobre a comunicação, daquilo que é o meu papel neste momento no Conselho Clínico e no acompanhamento com as equipas. Aquilo que vamos identificando com muita regularidade é essa, efetivamente, a ausência de comunicação, quer dentro da equipa, quer entre estas equipas do mesmo ACES, seja pela partilha de algo que, entretanto,
identificaram como uma melhoria, não é? Como algo que implementaram e que está a surtir o seu efeito, e há essa dificuldade muitas vezes em fazer essa partilha com as restantes equipas, ou mesmo dentro da equipa. Mesmo os momentos de análise de indicadores, de auditorias que são feitas internas, não é? Isto é sempre feito num clima um bocadinho de tensão, não numa visão construtiva e de identificação daquilo que pode estar a resultar. Ainda noutro âmbito daquilo que também eram os indicadores, vamos percebendo que nem sempre os profissionais conhecem estes indicadores, nem sempre percebem o que é que realmente é necessário ser feito no que tem a ver com os registros e que depois se vai refletir naturalmente num valor de indicador acima daquilo que está a acontecer. E depois também no âmbito do skill mix percebermos quem são os profissionais dentro desta equipa que podem se calhar ter as melhores competências para lidar com estas questões, seja na elaboração dos PAUFs, não é? Isto muitas vezes é algo que está que é desempenhado por parte do coordenador, porque está inerente que seja ele a preenchê-lo ou pelo Conselho Técnico da unidade, mas poderão existir outros profissionais que podem... Hugo, deixa-me só, a propósito disto, e porque está ali o Ricardo, que é o nosso secretário clínico da USF Coimbra Sul, o nosso PAUF é preenchido pelo Ricardo, que é o nosso secretário clínico. Portanto, tens aqui um exemplo de que não tem que ser tudo feito pelo médico ou eventualmente pelo enfermeiro, e que há muita coisa que pode ser partilhada. A própria condução da reunião de equipa, não é? Eu sei que isto também está implícito, que é o coordenador da unidade ou o coordenador da unidade que dinamiza esta reunião semanal nas equipas, mas se calhar em outros grupos profissionais vamos encontrar elementos com competência acrescida para dinamizar, não é, esta própria reunião. Álvaro, já que falaste para mim, eu vou falar para ti. Pronto. Daquilo que tu disseste, estou de acordo com tudo. Eu posso dizer que no meu caso em concreto, eu neste momento faço as consultas aos utentes, nenhum deles reclama que só venha um enfermeiro. Eu posso dizer que em 12 consultas que faço numa manhã, tenho 1 ou 2 que eventualmente, provavelmente porque terá alguma situação que tem mesmo de ser vista pelo médico, e outro porque quer mesmo falar com o médico. Muitas vezes, como disse no outro dia a Turana, é só para cumprimentarem ou para estarem ali um bocado com ela. Seja como for, foi um trabalho que fui fazendo. E os utentes começaram a entender que ir ao médico ou ir ao enfermeiro no contexto em que procuravam a unidade, vir a mim ou ir à médica era idêntico. E sabiam que se tiverem um problema que necessite de observação médica, que eu obviamente vou orientar aquele doente. E se ela não estiver, vou orientar para outro médico resolver a situação daquele doente naquele momento que se dirigiu à unidade. Pronto. Isto é um trabalho que demora, é um trabalho que obriga a que os utentes ganhem confiança connosco. É um trabalho que deve começar a ser feito de baixo para cima, mas também tem que haver acima alguém que olhe para isto e comece a pensar nisto. E eu, uma vez mais, isto não vai ser resolvido com as ordens, isto vai ser resolvido com a DGS. O dia que a DGS quiser resolver este problema, resolve. Okay? A DGS tem autonomia para o fazer, desde que não fira as competências. E neste caso não vai ferir as competências. A DGS só tem que dizer, a partir de agora, é assim. E temos vários exemplos em que a DGS fez isso, contra a vontade das ordens. Portanto, é a DGS um dia olhar para o que está a ser feito no terreno e fazer. Há outra coisa que tem que ser pensada. É difícil convencer os enfermeiros a fazerem mais, quando depois olham para aquilo que recebem em termos de incentivos e há uma discrepância enorme entre os 3 grupos profissionais. Isso tem que ser repensado. E se não repensarem isso, vão ter os enfermeiros sempre a dar para trás. Nem eu vou estar a fazer mais. Percebes? Isto tem que ser tudo repensado. É algo que nós vamos ter que começar a batalhar para que seja repensado no futuro. Relativamente à colega que falou em relação ao registro do pé. Supostamente o registro do pé dá para fazer em qualquer sítio onde tu registres. Se isso aconteceu, devias ter reclamado com a SPMS. Fizeram asneira. Tem alguma asneira ali no meio. Porque aquilo, seja onde for que registares, ele tem que contar para o indicador. Outro problema que se passa com esse clínico, e isto tem a ver com esse clínico de enfermagem, aquilo é uma salganhada que ninguém se entende. O esse clínico de enfermagem devia ser o mais simples possível. A ideia de implementarem a CIP é uma asneira. A CIP é um sistema de tradução, ou seja, eu se registrar uma coisa em Portugal, com base na CIP por trás, o utente leva aquele processo para o Japão e no Japão, quando abrem, conseguem ver tudo aquilo que eu fiz e tudo direitinho. O facto de nós estarmos a registar com aquele processo, com aquela forma como está indicada na CIP, só serve para complexificar o sistema de registros, mais nada. E neste momento, como está construído esse clínico, os enfermeiros, quando entram, os registros deveriam ser todos feitos
no processo de enfermagem e não no mapa de cuidados. E só iam ao mapa de cuidados validar uma ou duas intervenções. Nada disto foi feito, nada disto foi explicado aos enfermeiros. Esperemos que o sistema de informação mude para a enfermagem, que se torne simples e que nós possamos começar a registar exatamente aquilo que andamos a fazer aos nossos utentes e não a dar cliques que muitas vezes não traduzem nem metade daquilo que andamos a fazer aos nossos utentes. Obrigado. Em concordância com o que o Rui acabou de dizer e que falaste da DGS, definir os papéis e isso tudo, eu ia lançar o desafio, e sendo o SFIN uma associação multidisciplinar, multiprofissional, por que não encabeçar a proposta para a mudança, para esta mudança para o Skill Mix, a USFIN ser a líder neste processo de mudança. É um desafio que deixo. Tínhamos falado... Nós tínhamos falado até no processo de discussão e de preparação desta sessão de criar um documento que depois será divulgado pela USFIN e que provavelmente faremos chegar às instituições e a DGS será uma delas. Exato. Portanto, não vamos ficar por aqui. Não só vocês vão levar estes contributos todos para as vossas unidades, como nós também não vamos deixar... Eu não podia perder este elenco espetacular, não é? Portanto, eu vou continuar a agarrar neles e vamos continuar este trabalho, está bem? Portanto, ninguém ficou por aqui, não é um ponto final, mas temos que ir tomar café e temos que fazer a pausa para o novo mesa. Muito obrigada por todos e muito obrigada a todos vocês.